Após 3 meses de seu lançamento e mais de 230 horas de jogo, eu venho aqui hoje para te contar o melhor e o pior de Crimson Desert. Vamos lá? Bom, pessoal, eu sou o Cadu e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre o jogo que mudou a minha vida, sobre todos os meus conceitos do que é um jogo, do que é um videogame e de como ele deve ser. E não é surpresa para ninguém que, após seu lançamento, ele foi muito criticado. Foi um lançamento cheio de hype, expectativa e anos esperando alguma coisa, querendo saber o que ia surgir dali. Aquela empresa que pouca gente conhecia, ninguém sabia muito, só tinha ouvido falar sobre um jogo falado Black Desert e investi agora na sua mais nova IP, o Crimson Desert. Um jogo de mundo aberto, de exploração, de ação e cheio de mecânicas que lembravam vários outros jogos como Red Dead, Zelda e afins. E um dos fatores mais criticados desde o seu lançamento foi a sua história. Mas será que todas essas críticas eram realmente justas? Eram verdadeiras? Ou talvez elas tenham se passado um pouquinho. Mas bom, galera, eu sou realmente muito fã desse jogo, ele mudou minha vida. Mas ele sim, um jogo repleto de defeitos, tá? E não são poucos. Sendo, aliás, um dos principais deles, a sua história. E acontece tudo muito do nada, por acaso. Ah, porque eu estou fazendo isso? Porque sim. E isso fica muito evidente quando você olha outros jogos que nem são tão conhecidos assim por suas histórias. Sei lá, por exemplo, um que eu tô jogando agora é o Like a Dragon, que tem uma história muito boa, que me cativa muito e faz eu pensar que, cara, se Crimson Desert tivesse um pouquinho dessa narrativa, seria outro jogo completamente diferente. Uma coisa que infelizmente foi deixada meio de lado. Parece que eu não sei o que aconteceu, mas não tinha um fio condutor. Eles tinham uma ideia clara, tá? Você tinha uma ideia do que fazer do jogo. Você ainda mais agora rejogando. Eu comecei a jogar de novo e, cara, eu percebo certas coisas, mas só depois de descobrir um detalhe muito importante, os livros secretos, tá? E eu não entendo, não faz sentido. Depois que todo mundo descobriu isso, todo mundo criticou, porque não faz sentido você tirar aquela coisa da história. Era muito melhor você introduzir. Opa, esse gesto ficou meio mal. Mas era muito melhor você colocar aquilo na história, porque, poxa, cara, agrega muito. É como se você estivesse jogando e já tivesse acontecido tudo, e você só tá pegando do nada. Você tá. Opa, cai aqui do nada, o que aconteceu? E vai seguindo e não faz sentido nenhum. Mas não é como se a história fosse de todo ruim. Ela tem sim alguns momentos muito bons, cara. Alguns dos que eu gostei bastante foram alguns momentos da Damiane. O momento. Quem você conhece? O Martini, se eu não me engano, esse é mais ou menos esse nome. O nome do inventor. Aquela parte é realmente muito intrigante. Quando você invade Pailune, a guerra, tem realmente ideias muito boas. Mas esse que é o problema. São ideias. E todo o cenário é muito legal, mas não causa impacto, não tem uma conexão real com você, a menos que você force isso, você desligue seu cérebro, aí você realmente consegue aproveitar, mas é muito diferente de uma coisa que vai realmente te engajando e fazendo você querer se aprofundar mais. E é uma das coisas que deixa realmente a desejar sobre Crimson Desert. A história, cara. Até porque tem coisas que simplesmente não fazem sentido nenhum. Como, por exemplo, do nada ele ouve uma voz, acho que do mestre Du, e aí você simplesmente vai atrás e não tem um porquê, porque o Cliff ele não tem personalidade nenhuma. Ele não
Ele simplesmente vai, ele segue as coisas e tá bom. Beleza, legal, tô aqui. É tipo aquele teu cachorrinho que você tá saindo na rua e, opa, eu tô dentro, não sei pra onde você vai, mas eu vou junto. E é basicamente isso. O Cliff é um cachorrinho. Isso particularmente me deixa muito triste, porque, cara, você joga praticamente o tempo inteiro com o Cliff. E esse é um outro defeito do jogo, tá? Se você tira o Wonka e a Damiane, não faz diferença nenhuma, repito, nenhuma para a história. Não ia mudar praticamente nada, porque você mal joga com eles, você mal se interessa, você mal sabe quem são eles também não têm personalidade nenhuma. Fora que algumas vezes o Wonka aparece simplesmente do nada para ajudar o Cliff ou então salvar a pele dele, cara. Tipo assim, de onde que ele veio? Ele nem tava aqui, ele só apareceu, ele só sabia onde você tava, saca? Isso é um defeito terrível. Isso é muito triste, porque você joga tanto tempo com ele e você não tem conexão nenhuma com os personagens, muito menos com o Cliff, que é o seu personagem principal durante a jogatina inteira, tá? Diferente, por exemplo, do que é o Red Dead. Você se conecta realmente com ele, você conhece o Arthur, não só pela história, mas por cada decisão tomada, por cada diálogo ao longo da side quest. Mas beleza, aqui eu tô sendo injusto por comparar com esse jogo, porque é completamente diferente, mas é um defeito que peca muito e faz com que Crimson perca muito em qualidade, sim. Faz com que decepcione. Mas por mais que a história seja um defeito muito grande, eu não acho ela de tudo ruim, mesmo tendo seus furos, incoerências e tudo mais. Eu acho que o principal fator que faz com que ela seja tão ruim, tão decepcionante e faz com que várias pessoas simplesmente dropem o jogo por conta dela, é porque ela não foi contada da forma certa. Acho que ela tem sim ótimas ideias, ela poderia ter sido incrível, muito melhor, agregado imensamente pro jogo, mas não souberam contar ela direito. Foi uma coisa muito deixada de escanteio. Como muita coisa do jogo, por exemplo, ele lançou sem baú, cara, e seu inventário era limitado, como assim? Como é que pode os caras olharem e falar, não vai ser legal, acho que tá show, saca? Ou então, por exemplo, a montaria do Wyvern, que tava lá desde o início do jogo, mas você não tinha acesso a ela, da mesma forma o Cuco, alguns ursos, e você eram montarias temporárias. Você perdia elas, qual que era o sentido disso, cara? Por que não já agregar e permitir que você domestique e fique com elas para sempre? Isso agrega muito ao jogo, principalmente o Wyvern, né, cara? Depois que eles realmente implementaram, mudou muito, facilitou muito a exploração. Eu penso que muita gente que jogou no início e acabou dropando, se encontrasse essa versão, poderia ficar muito mais, ter aproveitado muito mais, poderia ter encontrado um outro jogo. Mas se a história peca tanto e faz com que o jogo perca tanta qualidade, mas se a história peca tanto e faz com que o jogo perca tanto em qualidade, tem uma coisa que faz com que ele se torne maravilhoso, o mundo aberto e encantador. Cara, assim, é um mundo aberto cheio de coisas pra fazer, tão variado, tão detalhado, que se você quiser ficar as suas primeiras 10, 20 horas só em Erland, você fica e você faz um monte de missões diferentes. Você explora aquele lugar, ele é muito rico, ele é muito vivo, ele é cheio realmente de coisas para fazer. Você pode explorar, passar horas só lá, sabe? O que muitos jogos, aquele pedacinho ali seria muitos jogos inteiros, ele consegue ser parte, assim, de Crimson Desert. Um jogo imenso, não só em tamanho de mundo, mas em densidade para explorar, para fazer missões, descobrir coisas, mecânicas, como por exemplo o acampamento, cara, que foi uma coisa que eu deixei de lado. Eu explorei no início, achei que tava ok e parei. Cara, depois que eu zerei, eu fui explorar um pouquinho mais o acampamento e, meu Deus do céu, eu ganhei, mas eu tinha. Quando eu zerei, eu acho que eu tava mais ou menos com 180 horas de jogo. Cara, eu fiquei mais 30 só mexendo em acampamento. Você entende isso? Isso é bizarro. Depois que eu liberei o cocheiro, as plantações, o lago, o tinteiro, o cabeleireiro, cara, foram coisas assim que eu nem vi no jogo inteiro.
e eu já tinha me divertido. Se eu tivesse realmente explorado mais, me dedicado mais um pouco mais a isso, eu ia ver mais coisas, e isso foi surpreendente, porque uma coisa que fez eu gostar ainda mais de Crimson foi ter jogado do meu jeito, tá? Eu vi alguns vídeos, a galera falava, nossa, consiga melhor a espada do jogo logo no início, consiga melhor a armadura logo no início, como fazer tal coisa? Eu não via nada, eu fazia do meu jeito, eu explorava com calma e devagar, isso foi delicioso. Foi a melhor ideia que eu tive que eu podia fazer. Cara, não tem sensação melhor. Como por exemplo, cara, eu lembro da galera falando sobre a melhor espada. E eu, cara, eu falava, caramba, que legal. Uma hora eu acho isso. Aí eu fui jogando e encontrei a serpente anciã, aquele deus antigo. Libertei ela sozinho. Encontrei o titã sozinho. Encontrei aquela arpia, cara, sozinho. E fui explorando, fui descobrindo. E era mágico. E quando eu finalmente achava que eu tinha acabado de fazer alguma coisa naquela região, bum, aparecia uma missão do nada e fazia com que eu perdesse mais horas ali. Às vezes explorando, às vezes fazendo missão, indo atrás de alguma coisa, procurando lugarzinhos secretos. Eu fui até ver alguns vídeos depois e, cara, tipo, tinham coisas escondidas em lugares por onde eu já passei, eu já tinha perdido coisas. Isso era incrível, eu ficava, caraca, meu, parece que não acaba de surgir coisas. E tudo isso, eu já tava com mais de 100 horas, eu não tinha nem pisado no deserto camesim. Eu nem tinha pisado no deserto, no nome do jogo, que é provavelmente a maior parte do jogo. Cara, eu falava, caramba, parece que esse jogo não vai terminar. Eu vou jogar ele horas e horas e horas e não vai terminar. Isso era mágico, cara. Outra coisa que faz com que esse jogo se torne ainda melhor, cara, que fez pelo menos a minha jornada com ele ser muito interessante, foram as atualizações constantes da Pure Abyss, cara. Só adicionaram e agregaram mais ao jogo, como Cliff, usar armas, a própria montaria do Ivern, o baú. Cara, é um tapa na cara de qualquer empresa, é uma aula de bons tratos ao consumidor, respeito. Fez realmente valer o meu dinheiro, eu me senti valorizado, eles deram importância. É o simples fato, por exemplo, eu tenho o Series S, vocês podem ver bem aqui. Cara, no lançamento o jogo era 1, tem performance, você não consegue. Eu nem joguei no modo desempenho, eu só joguei no qualidade. Isso é realmente um defeito, tá? Eu acho que sim, poderiam ter feito uma coisa melhor no modo desempenho. Mas beleza, o modo qualidade era satisfatório. 30 FPS cravado. Tiveram pouquíssimos momentos que eu realmente senti uma queda de frame muito brusca. Ficava realmente uma coisa que incomodasse, saca? E foram pouquíssimos mesmo. Lembrando, em mais de 230 horas de jogo. E depois veio uma atualização com modo de nitidez e mudou da água pro vinho. Eu fiquei, caraca, que incrível, saca? Eu tô jogando realmente uma coisa linda, maravilhosa e parece que eu me senti valorizado realmente em meio ao mundo, cara, que, por exemplo, lançou recentemente aquele jogo do Beast lá, da Game Freak, que eu particularmente não entendi o hype, tá? Acho que foi muito por ser da Game Freak, a empresa do Pokémon. Pra mim isso deveria diminuir o hype, mas, cara, aquele Beast of Reincarnation lançou quebrado, assim, cara, não faz sentido. Resident Evil Hacking lançou melhor no Switch em alguns aspectos do que no Series S. Não faz sentido. E a Pure Beast parece que fez mágica, sabe? E me deixa, depois de Crimson Desert, eu fiquei mais empolgado ainda pro GTA 6, porque, cara, se essa empresa conseguiu fazer isso com o investimento que ela teve, que se eu não me engano foram de mais ou menos 140 milhões de dólares, imagino que o GTA 6 pode fazer, o que a Rockstar, cara, que é mestra nisso, pode fazer nesse carinha aqui. Eu tô realmente empolgado. De novo, isso é tema para outro vídeo que eu vou fazer logo em breve. Então se inscreve para tá me apoiando, que eu vou estar falando sobre isso, beleza? Mas voltando a Crimson, cara, assim, as atualizações melhoravam cada vez mais o jogo, agregavam. Quando eu encontrei, assim, eu via as atualizações, mas eu não corria logo atrás. Eu deixava para minha exploração me levar até essas coisas novas. E quando eu encontrei a máquina de pinball, quando eu encontrei, sei lá, o Ivern, saca? O Ivern eu peguei um guia assim, né, porque eu realmente queria, tá? Mas quando eu consegui a máquina de pinball, algumas outras coisas, as montarias lendárias, cara, eu falei, caraca, mano, encontrei, tá felizão, saca? E foi muito divertido.
E é por isso, cara, que Crimson é o jogo da minha vida. Depois de todas essas horas jogadas, eu posso dizer que Crimson Desert é um jogo que realmente marcou a indústria. É realmente um dos maiores lançamentos dos jogos nos últimos anos, como também em questão de tamanho, desempenho e tudo, gráficos, qualidade e tudo mais. Ele é um dos melhores, tá? Não tô exagerando quando tô falando isso. Ele realmente é. Em escopo, magnitude, eu não lembro um que chegue perto. Beleza? Isso, pelo menos é a minha opinião. Beleza, galera? E, assim, eu sei que ele é um jogo cheio de defeitos, problemas, e tem atualizações que lançam que acabam bugando algumas missões, algumas coisas. Eu lembro que teve uma que não me permitia invocar o balão, não fazia sentido nenhum. Era até engraçado isso. Mas, sim, tem seus problemas, tem diversos bugs, problemas, e deixa eu falar problemas. Tem vários problemas. Mas é com certeza um dos jogos que um dos melhores jogos que lançaram nos últimos anos e um jogo que dá uma aula para toda a indústria de como deveria ser mais vezes, deveria ser assim. Ele tem um mundo aberto que não é só cheio de coisas vazias, então é simplesmente grande para você ficar andando e não fazendo nada, indo atrás de coletáveis inúteis, tá, dona Ubisoft? E essa é a minha opinião sobre Crimson Desert. Beleza, galera? Então, cara, tô até me repetindo aqui, mas ele é uma aula pro que é respeito ao consumidor, pelo menos isso. E se ele não levar pelo menos o GOT de melhor suporte à comunidade, cara, vai ser um absurdo porque não tem nenhum jogo que chegue perto ao que esse cara fez. Repito, não tem, e nesse ano, nenhum jogo que fez metade do que esse jogo fez, beleza? Então, assim, cara, é um jogo que mudou a minha vida particularmente. Meu jogo favorito, até pouco tempo atrás, antes desse cara, era Chrono Trigger, um jogo que me introduziu o que é videogame. Aí vem Crimson Desert e faz eu realmente querer jogar. Foi a primeira vez em anos que eu durmo pensando no jogo. Eu quero jogar mais vezes esse jogo. Depois de zerar, eu continuei jogando. É uma coisa que geralmente eu faço. Não tenho costume tanto de ir atrás do 100%. Mas eu tô indo atrás do 100% desse cara. Porque ele realmente me marcou. Eu quero fazer isso por ele. Certo? Então, é isso. Essa pelo menos é a mensagem que eu quero deixar. Os meus 5 centavos de opinião. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreve. Eu sou um youtuber iniciante, começando, voltando, né, a tá gravando. Infelizmente eu tive uma mudança de horário, muito por conta do trabalho, mas tô aqui, tô voltando. Em breve vai lançar GTA 6 e eu vou lançar conteúdo sobre. Como será que vai lançar no Series S? Hã? Bom, vamos discutir isso. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado para quem viu até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever e quem sabe compartilhar para algum amigo. Me ajuda aí. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu.